E o tema dessa mensagem é: eu tenho a marca da promessa. Olha para o pastor, antes de você ler. Quando a gente profetiza isso, a gente toma posse. E quando eu tomo posse, eu declaro para a minha vida, para a minha família, né? Eu declaro isso, eu tomo posse, né? E quando eu digo com propriedade: eu tenho a marca da promessa. Olha como é que muda, né? Quando você toma posse para si, declara aí: eu tenho a marca da promessa. Vamos sentar mais uma vez? Vamos lá? Eu vou falar de mim, ok? Ok? Você vai falar de você, eu vou falar de mim. Preciso que você tome posse, né? E aí eu vou dizer: eu tenho a marca da promessa. Jesus. Eu tenho certeza que você vai compreender alguns valores. Você vai continuar tomando posse, porque estamos saindo do ano da totalidade, 2012, e vamos entrar em 2013, no ano de governo, onde Cristo de fato há de governar sobre nós. Mas pastor, durante apenas o ano de 2013, não, querido. É mostrar e desmistificar, porque muitos levam o 13, levam para partir sorte, ou azar, e uma série de outras coisas mais. E nós vamos tomar 2013 como o ano de governo de Cristo. O ano de governo. Um ano que você há de experimentar de valores, há de experimentar de conceitos, há de entender que Deus, além de Deus, é o teu Pai. Então isso é importantíssimo que você entenda. Então a mensagem ela tem um tema, e o tema é: eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Você pode dizer aí também: eu tenho a marca da promessa. É só o pastor que tem a marca da promessa, você também tem? Seria um egoísmo meu declarar que só eu tenho. Mas eu vou dizer que eu tenho. Davi, ele vira no 23 e diz: o Senhor é o meu, você me ajuda, o Senhor é o meu pastor. Ele vira e diz: o Senhor é o pastor dele. Eu não sei quanto aos outros, mas o Senhor é o meu. Então eu vou dizer aqui, pregando inicialmente: eu tenho a marca da promessa. Vamos mais uma vez? Eu tenho a marca da promessa. Promessa. Isso faz, querido, com que algumas coisas não aconteçam e outras aconteçam. Exemplo, eu tinha 14 anos e minha mãe, um dia fui para a praia com os meus amigos de Copacabana, e naquela brincadeira de pular onda, né? A gente pulava e a onda vinha, aí já não dava mais, mas a gente batia o pé, né? E tal, aí quando a onda passava, você chegava com o seu pé no fundo. E numa dessas oportunidades eu quis saber qual era a profundidade realmente que eu estava. E eu tentei então descer, para que eu tentasse chegar, mas daquilo a maré encheu. E quando eu desci, eu não conseguia alcançar a areia, né? Desci, a água lá em cima, eu não conseguia alcançar a areia. E quando eu voltei, eu já voltei desesperado, porque a maré havia enchido. Mas não sabia eu que minha mãe estava manifestada com o demônio dentro de casa. E aquele demônio dizia o seguinte: estou eu matando o filho dela agora, afogado naquela praia. Era um propósito dele matar. Era um propósito dele arruinar. Só que eu preciso dizer para você que Deus tinha e tem um plano e um objetivo. É muito vago, querido, dizer: Deus tem um plano na tua vida, na minha vida. É um negócio que eu preciso entender, que eu preciso viver o que Deus tem. Eu preciso compreender que como Ele tem um plano, um propósito, eu quero viver nas vírgulas, nos detalhes, aquilo que Deus tem para mim. E naquele momento então, os meus amigos se afastaram, porque eles viram que eu estava desesperado. Se alguém fosse me acudir, talvez morreria junto. E de repente uma das pessoas, eu lembro que gritou assim: nada. Mas eu já estava subindo e descendo, e o fôlego já havia ido embora. E dentro de casa, a família, né, minha tia já era obreira na Igreja Universal, e está ali com aquele demônio travando aquela briga: tu não vai levar, tu não tem poder, Deus tem um plano na vida dele. E aquela guerra, né, espiritual que é. E minha mãe manifestada, e aquela batalha espiritual que estava se vivendo. E de repente então eu ouvi uma voz de um amigo dizendo: nada, mais uma vez, nada, tenta que você vai conseguir. Eu lembro que eu consegui então dar umas 2 ou 3, até porque não sou nenhum nadador, né? Agora dá para rir. E eu consegui dar 2 ou 3 braçadas, e de repente a onda bateu na minha cabeça e eu tomei um caixote. Foi onde eles me ajudaram, me levantaram, e ali Deus me salvou. Querido, eu quero falar contigo que há grandes livramentos que tu não imagina, tu não tem noção, que o mal não acontece porque tu tem a marca da promessa.
Tu tem algo que no tempo devido, no momento certo, tu vais compreender o que o Senhor tem para ti nas entrelinhas, o que Deus tem para você. Eu preciso dizer para você que um dos tópicos que eu anotei aqui é o seguinte: há raízes que vencem a sequidão. Existem raízes de árvores que conseguem vencer a sequidão. O que é isso, pastor Alexandre? Árvores, querido, lá no meio do deserto, num local onde não tem água, num local completamente seco. E ainda assim, por ser muito seco, ainda assim, essas árvores, elas estão completamente secas da superfície para cima, contudo não está morta, porque as suas raízes conseguem vencer a sequidão. As suas raízes conseguem ir além e talvez viver de muito pouco de água, e conseguem se manter vivas. Significa dizer para você que eu preciso ser assim, como uma dessas raízes que vencem a sequidão. Se vai acontecer um milagre, ou se o milagre ainda não aconteceu, eu continuo de pé, eu continuo vivo. Eu continuo dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. É fazer como Abacuque, lá no 3,17. Dizendo: Senhor, se nada acontecer, ainda que minta o produto da oliveira, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, todavia eu continuo confiando em Ti. A minha fé está depositada no Senhor. Eu quero te dizer que sobre esse texto aqui há algumas coisas tremendas. E a Bíblia diz que Paulo começa dizendo: digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo, posto que ele é o Senhor de tudo. Posto que é ele o Senhor de tudo, mas está sob os tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção dos filhos. Eu quero falar para você que há um tempo pré-determinado pelo Pai, um tempo pré-determinado, aonde nós então começaremos a viver coisas que não imaginávamos viver. Há um tempo pré-determinado. Isso aí é legal, porque me mostra que até a escravidão tem um tempo de duração. Às vezes, querido, nós olhamos para nós e achamos que isso vai perpetuar, que o sofrimento, a angústia vai durar para sempre, que a tristeza não vai acabar, que isso vai durar mais do que você imagina. E na verdade, até para a escravidão tem um tempo. Você vai ver o povo hebreu cativo durante 400 anos. Mas pastor, 400 anos no Egito é coisa beça. Mas querido, passou. E o Senhor livrou o seu povo do cativeiro egípcio. Aí o povo viveu cativo da Babilônia. Pastor, aí já são 70 anos. Legal, 70. Mas passou. Mostrando que o cativeiro tem um tempo, a escravidão tem um tempo de duração. Por que, pastor, que ela tem um tempo? Porque o Senhor, que é o Senhor sobre todas as coisas, Ele tem um propósito na tua vida e na minha. E Ele precisa fazer o propósito se cumprir. E o propósito é quando eu entendo, tomo posse de uma posição de filho que sou. Eu não sou qualquer coisa, querido. Você não é qualquer coisa. Uma coisa, eu estou dizendo para você que dentro de mim e de você há um sentimento de reconhecimento que o Senhor, Ele está no controle, é Ele que me exalta, é Ele que me dá condições de estar em lugares que eu nunca imaginei estar, é Ele quem faz. Mas quando eu saio daquele lugar, eu volto à minha pequenez, eu volto à minha realidade, crente. Eu estava conversando com os pastores e estava contando para eles o que eu vivi ontem. Eu fui convidado para jantar com os bispos. E fomos jantar na Barra da Tijuca. Saí de lá, cheguei em casa quase 2 horas da manhã. 2 e alguma coisa. E Deus me exaltou naquele lugar de uma tal maneira. E eu falei: Jesus, que lugar é esse? Senhor, o que eu estou vivendo? E isso, querido, se Deus não sondasse, não me conhecesse,
poderia ser para mim uma ruína. De eu, a partir de então, querer viver aquilo que não tem condições de viver. Fomos um shopping dos mais badalados da alta sociedade ali daquela área. E entramos num restaurante que eu falei, Jesus, que mistério é esse? Que lugar é esse? E a entrada, o prato de entrada, para você ter uma noção, era caviar. E eu falei, Senhor, eu achei que aquela música do Zeca, eu ia levar aquilo pro resto da minha vida. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. É, crente. Aí, o Senhor, mas sabe o que é o interessante? Eu senti a mão de Deus ali comigo. Sendo filho sou eu. Tu és meu filho. Mas eu quero te dizer que quando tudo acaba e no dia seguinte, quando eu estava ali, Eduardo ministrando os louvores aqui, sendo usado por Deus junto com tenda, e eu ali fora, e o Senhor, filho, e aí me deu uma imensa vontade de chorar. Mas sabe por que eu choro? É de dizer, Senhor, quão pequenininho eu sou, sabe, quão debilitado eu sou, meu Pai. Senhor, e aí Deus, ele vai olhando do alto e vai ver se há sinceridade no teu coração. E aí ele pode virar para mim e para ti e falar assim, ó, agora filho, eu recebi a tua sinceridade, vou te dar um pouquinho mais. Eu hoje vim dizer para você que talvez lá naquele dia onde Satanás estava manifestado na minha mãe, dizendo eu vou levá-lo afogado, não tem jeito, o meu Deus estava dizendo do alto, ei, tu não vai não, que ele tem uma marca, e é uma marca de uma promessa que vai se cumprir na vida dele. Isso é para mim e é para você. O Senhor te separou. Ainda que tu estejas vivendo num momento delicado de sua vida. Hoje contemplei, aí o Mauro hoje me liga e diz, pastor, ei, eu quero honrar o Senhor. Eu falei, o que houve, rapaz? Pastor, vem aqui no recreio que eu quero almoçar com o senhor numa churrascaria aqui nesse lugar. E aí, crente, a primeira coisa que eu esbarrei naquele lugar foi com o Kaique. E o Kaique lá, ele tem um apelido, e o apelido dele é trabalhador. Olha que coisa linda. E eu vou dizer para vocês, mamãe e papai, Deus vai honrar aquele menino de uma tal maneira e de uma tal forma que vocês vão ver daqui a um período o que é uma palavra chamada exaltação. E vão dizer, valeu a pena. E aí nós vamos chegar a uma conclusão, Deus, tu realmente tem uma marca, há algo em mim, há algo em você. Ei, no passado, sabe como era? O povo, para ter uma marca, os homens precisavam ser circundados, passavam pela circuncisão, e aí existia uma marca. Esse é separado. No 8º dia de nascido, o homem era circuncidado. E aí eu quero dizer para você que hoje Jesus vem com esse poder também, querido. Mas ele já não deixa mais, não precisa mais fazer aquela mini cirurgia que se fazia nos homens do passado. Hoje não, hoje ele marca homens e mulheres. Pergunta aonde, pastor? Pergunta aí aonde, pastor? No teu coração há uma marca de Cristo aí, ó. Você é separado, é separada do Senhor. Precisa compreender isso. Tu é herdeiro, ei. Quando se fala de herança, significa que você tem direitos. Toca no teu irmão e diz assim, a plenitude chegou. O texto diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Repita comigo, Deus enviou seu Filho. O Senhor ali estava quebrando a lei, nascido de mulher. Repita comigo, nascido de mulher. Repita comigo, nascido sob a lei. E o texto diz no 5, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus vem e traz para mim e para ti valores inestimáveis ou inefáveis. O Senhor vem e começa a mostrar para mim e para você, ei,
Não vim apenas para te resgatar e trazer uma palavra chamada salvação, não. Eu vim para te dar um direito. Pergunta: que direito é esse, pastor? É o direito de ser chamado filho de Deus. E esse direito, querido, é meu e é teu. E eu não abro mão. Por favor, diga: eu não abro mão. Às vezes o que falta é só que nós possamos entender esse direito. Eu quero dizer que a plenitude chegou. E chegou, aí é o que Deus falou comigo. E chegou, presta atenção nisso, que eu tomei posse. Isso é para a minha vida, eu não sei quanto a você. Mas como o tema da mensagem é eu tenho a marca da promessa, repita comigo. Então é para você também. Que diz o seguinte: chegou a pessoas simples. É contigo que Deus está falando? Tu é simples? Tu é simples? Tu é? Tu é? Olha só. Não estou falando de externo não, estou falando de interno. Interiormente, é simples? Então é com você que Deus está falando. A pessoas simples, outrora escrava, e agora filhos por adoção. Pastor, eu tinha tudo para dar errado. Nós estamos tratando esse dia sobre o irmão do diácono Vinícius. Um dia, saindo de um baile, tomou 5 tiros. Tinha tudo para quê, querido? Tinha tudo para ter morrido. 5 tiros. Vinícius, quando chegou lá para acudir o irmão, vamos levar para o hospital, mas 5 tiros. Tinha tudo para ter morrido. Vírgula, mas não morreu. Pastor, não morreu. Eu vou além, Renata, porque eu sei que vocês oraram, Deus revelou antes, eu sei da história toda, mas eu vou além para que tu entendas como esse Deus é maravilhoso. Aí elas oraram, alguém foi lá, avisou, ora, intercede. A irmã entrou em jejum, em oração, aquela coisa toda, até que à noite o fato aconteceu. Ei, somos pequeninos demais. Não morreu, porque Deus assim não o quis. Eu quero te dizer, se não tiver ninguém intercedendo, não estou dizendo para você parar de interceder, não é isso. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus é de uma tal maneira, que ainda que não tenha ninguém intercedendo, o Espírito de Deus intercede por nós, com espíritos, com o coração, melhor dizendo, é inexprimível, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? A marca da promessa. Vá comigo. Põe aí para mim, por favor, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu quero Tiago, capítulo 4. Você vai ler comigo aqui no Data Show, capítulo 4, versículo 5. Eu quero partir para o quarto e penúltimo tópico e dizer para você que Deus tem ciúmes de mim. Você pode repetir isso? Deus tem ciúmes. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós anseia por nós até o... Versículo 6. Todavia, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá porém graças aos... O Espírito de Deus tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de você. E o texto diz assim, versículo 6 de Gálatas: e porque vós sois filhos. Eu vou repetir de novo. E porque vós sois filhos,
O texto podia dizer: e porque vós sois escravos, e porque vós sois servos, e porque vós sois trabalhadores. Mas o texto diz: e porque vós sois filhos. Enviou Deus ao coração, ao nosso coração, e aí é o Espírito em letra maiúscula, o Espírito do Senhor, o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Você sabe que só o judeu legítimo podia dizer Abba, Pai. Mas o Espírito dentro de mim, dentro de você, ele começa a me dar condições de abrir a minha boca num tom de adoração, de exaltação. E ainda que eu ache que seja movido por mim mesmo, é o Espírito quem diz e me dá a oportunidade de dizer Abba, Pai. E a Bíblia diz assim no 7: de sorte que já não és escravo. Vai, vira aí, pelo menos para uma pessoa aí, ou na frente ou atrás, e diz assim: tu já não és escravo. Ei. De sorte que já não és escravo, porém, você está lendo aí? Porém, filho. Querido, olha para o pastor aqui, vem, entenda. Eu quero te dizer que tu passou de um estágio de escravo direto para filho. Só o tendo, os trabalhadores permanecem. Tu passou de um estágio direto para o outro. E a Bíblia diz mais: e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pelo amor de Deus, para de se achar pequeno demais. Tu és filho. Quero dar uma notícia para a igreja, que os gêmeos da Carol nasceu com saúde, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora ela vai possuir 3. Agora, daqui a mais um período, a Renata vai dar à luz também a uma criança. E aí, a mamãe ou o papai fala sério: toca nos teus filhos, toca neles. Ei, mamãe, tu vira uma leoa. Papai, tu vira um leão. Tu vira um gigante. Pode ser que teu filho esteja até te envergonhando, mas tocou neles. Tocou neles, a coisa fica feia. Fica, bem, é só comigo isso? Só acontece com o pastor? Ou com você também? Imagina você, quando tentam te destruir. Quem, pastor? Não estou falando de pessoas não, querido, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Os opressores, os adversários, quando eles se aproximam de ti, tentam entrar lá no âmago da tua família, lá naquela condição central daquilo que tu ama. E Deus olha do alto e diz: ei, o adversário dessa vez investiu. Ele não quer qualquer coisa, ele quer realmente aquilo que vai tocar e vai tentar destruí-la, ou destruí-lo. Aí, o pai olha do alto e diz: olha bem para ele. Se coloca de pé em nome de Jesus. Olha bem para ela. E
Talvez o adversário vai ficar olhando e vai dizer: eu ainda não estou vendo nada, Senhor. E o Senhor mais uma vez vai dizer: olha bem, olha bem, olha bem, olha bem. Olha bem para o Júnior. E o adversário vai tentar rodeá-lo. Vem para cá, Júnior, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vai tentar rodeá-lo porque não pode chegar muito próximo. E o Senhor do alto vai dizer: olha bem para ele, olha bem para ele. Olha bem, ele tem um diferencial. Ele tem um diferencial. O adversário vai ter que reconhecer: é verdade, tu tem a marca da promessa, e em você eu não posso tocar. Todas as vezes que o inimigo tentar tocar em você, eu quero te dizer que ele vai ver uma marca deixada por Cristo na tua vida, uma marca de filho que tu és. Toda vez que o inimigo tentar te destruir, zombar da tua fé, ei, tu vai ter que levantar a tua mão e dizer: eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, e ele não poderá tocar em você. Decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falha, eu sei que será a vez que só tentam destruir-me, zombando da fé e até me tramam contra mim. Querem turbulhar meus passos, querem frustrar meus planos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o ser que há em mim, a marca da promessa? Oh, ninguém vai impedir, se decidido estou, pois quem me